Adolescência e más influências. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito neste canal, gostaria de convidar você para fazê-lo e também ativar a barra de notificações para que mais vídeos como esse cheguem até você. Bom dia, família! Meu nome é Débora Miranda. Prazer ver você aqui novamente. Eu sou psicóloga, atendo na clínica adolescentes e esse espaço aqui, esse canal, ele é destinado para pais de adolescentes, né? Alguns adolescentes sempre estão assistindo, mas o público principal é trazer para você, pai de adolescente, algumas realidades, alguns pensamentos que passam aqui no consultório, que eu escuto dos adolescentes, para que vocês possam ter uma visão, uma outra ótica da adolescência e não aborrecência. Essa questão de más influências é um assunto que entra geração, sai geração, todo pai de adolescente ele vai vivenciar. É isso quando a gente fala de uma má influência, que o adolescente não consegue entender como uma relação tóxica. Por quê? Nós, pais de adolescentes, né, a gente tem já uma maturidade desenvolvida, então a gente consegue olhar para aquela pessoa, para esse outro adolescente, geralmente, e não somente uma questão de não gostar dessa pessoa, é uma questão de eu preciso afastar do que me faz mal. Então, quando você quer que o seu filho ele se afaste de alguma relação, de alguma amizade ali, na sua cabeça, né, você não é contra aquela pessoa, mas é uma redução de danos, porque o adolescente ele encara isso, né? Ele encara como você tem um ódio mortal do melhor amigo dele, do amigo, e isso tende a ter alguns atritos dentro de casa, dentro da família. Gosto sempre de pontuar que é interessante, né, ter um relacionamento próximo ao seu filho, ter uma comunicação assim. Tem um vídeo aqui que eu falei sobre os tipos de pais, né, os tipos de pais de acordo com Papalia, que é uma excelente autora quando o assunto é desenvolvimento humano, né? São 3 tipos de pais: pais autoritários, pais permissivos e pais democráticos. O ideal é justamente esse pai democrático, que ele ouve o filho, né? Existe ali um limite de leis, de ordens, mas o filho ele tem um lugar de fala, ele vai falar o que ele sente disso, e não ser somente esse pai arbitrário, né? Esse pai autoritário que, tipo assim, olha, você não vai mais andar com esse fulano, eu não quero que você faça isso, necessariamente sem que haja ali um diálogo, sabe? Porque o adolescente, ele começa ali nessa fase a pensar por si próprio, então ele quer entender, mas o porquê que isso funciona, o porquê que não é assim, isso demanda, gente, eu sei que demanda paciência de lidar com isso tudo, mas é uma fase, é uma característica da fase. Tem uma fase do desenvolvimento também que é muito, enquanto criança ainda, né, na infância, é muito do porquê, não, mas por quê? Nessa fase, na verdade, o objetivo da criança ali é aprender o máximo de informações. Agora, na adolescência, a característica da fase é justamente, isso faz sentido? Sabe? É desenvolver ali um senso crítico, um pensamento crítico. E o adolescente, ele demanda isso. É interessante você conseguir trazer para ele, fazer ele refletir sobre ações dessas más influências. O porquê de más influências. O porquê o seu filho andar com essa má influência é prejudicial para ele, mas numa linguagem dele, sabe? Você pode me passar uma mensagem, você pode começar comigo, Débora, eu não quero que o meu filho ande com essa amizade, porque essa amizade faz isso, isso, isso. Eu vou entender, eu vou falar assim, não, realmente é prejudicial, não, realmente não é interessante. Só que esse é um tipo de linguagem que o seu filho ele não vai entender, né? Então precisa ser uma linguagem assim, razões destinadas ao seu adolescente. O que você precisa entender? O adolescente é uma tribo, né? Os adolescentes, eles precisam ser aceitos por um grupo. Se ele experimentou esse sentimento de pertencimento
a essa má influência ou a esse grupo que é uma má influência, é muito difícil você conseguir tirar ele de lá, porque você vai tirar ele de um lugar onde ele se sente pertencente, você vai colocar ele aonde? Você já parou pra pensar? Você quer que ele se afaste dessa amizade, mas você vai aproximar ele de qual? Né? Ele não vai, ele é um adolescente, ele não vai pensar como um adulto, ele não vai desenvolver ali de uma hora para outra algo que um adulto pensaria, desenvolveria, sabe? Então, ok, você identificou, não, esse vídeo aqui eu quero assistir porque eu quero ver como é que eu vou arrumar com o meu menino para ele afastar da amizade e tal. De cara, né? Essas aqui já são as dicas principais. Você vai precisar identificar o que o liga a essa pessoa, por que essa pessoa, o porquê que esse grupo é importante para ele. Ele se sente pertencido a ele? Por quê? Aí você vai começar, gente, dá trabalho, menino dá trabalho, filho dá trabalho, né? Existe uma pessoa que ela fala muito sobre essa questão de família, e a frase dele é bem interessante porque ele não fala só sobre dar trabalho, ele fala os filhos são o trabalho. É o trabalho, né? Árduo ali que a gente vai ter em todo o tempo. Às vezes seu filho vai passar dessa fase aqui da adolescência, ele vai ter um casamento, ele vai precisar de você já adulto, né? Mas vai precisar ali de você, vai te ativar algumas preocupações já casado, já sendo pai, né? É algo que demanda realmente esse esforço, mas o que convenhamos é o que faz valer a pena. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído, eu espero que esse vídeo tenha agregado a você, a sua forma de pensar. Meu objetivo é que isso ecoe na sua família. Gosto sempre de falar, aqui na clínica o paciente, ele é o adolescente, né? Mas a família é algo que eu tenho como missão mesmo, por isso que eu trabalho nessa área de terapia familiar. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu tenho livros, né? Tem um livro que eu lancei juntamente à editora Viseu, tem um curso Vença a Pior Fase para você, pai de adolescente, entender um pouco mais como que funciona toda essa mentalidade. Temos conteúdos nas demais redes sociais também. Nos sigam e eu amo a interação que a gente tem. Juntos nós podemos vencer essa pior fase.